Olá, sejam muito bem-vindos ao webinar ESG, Caminho para um Futuro Sustentável. O webinar de hoje será apresentado por Camila Cristino, engenheira de alimentos e analista de produto e mercado na Soft Expert. Camila possui 7 anos de experiência na área de qualidade e segurança dos alimentos em uma indústria de aditivos alimentícios. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá, eu sou a Camila Cristino, analista de produto e mercado aqui na Soft Expert. Hoje estou aqui para falar sobre um tema muito importante e muito comentado hoje em dia no mundo dos negócios, o ESG. Essa que é uma temática muito importante, principalmente para aquelas empresas que estão atrás de um futuro sustentável. Nós vamos falar um pouco sobre cada um dos pilares, vamos falar um pouco da linha do tempo até o ESG se tornar hoje o que ele é e também saber como que a tecnologia pode ajudar você a implementar os 3 pilares na sua empresa. Vamos lá? Bem, o ESG ou ESG é uma sigla em inglês para Environmental, Social and Governance. No Brasil também a gente usa o ASG, que significa Ambiental, Social e de Governança Corporativa. Em linhas gerais, é importante que você entenda que o ESG é uma forma de avaliar as empresas no mercado financeiro sobre seus impactos nesses 3 pilares. É claro que sempre que a gente fala sobre ESG, o conceito parece amplo demais, mas trazendo para a vida prática, você vai ver que esses fatores estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Bom, muita gente acha que o ESG é um assunto somente da atualidade. Bem, como o ESG em si, sim, é algo mais recente, mas o assunto de sustentabilidade nas empresas ou sustentabilidade ligada aos investimentos já é algo que vem de muito tempo e existiram muitos marcos na nossa história que transformaram hoje o ESG o que é e deixaram essa importância para essa sigla. Hoje nós vamos ver alguns deles. Então, lá em 1971, 2 reverendos da Igreja Metodista, com o intuito de evitar investir os dólares da igreja para as empresas que contribuíam para a Guerra do Vietnã, que estava acontecendo na época, criaram um fundo de investimento Pax World Fund. Eles queriam alinhar os seus investimentos com seus valores e desafiar as empresas a aderirem a um padrão de responsabilidade social e ambiental. Esse fundo, inclusive, ele existe até hoje. Em 1977, o Leo Sullivan, que também era reverendo e líder de direitos civis norte-americano, desenvolveu um código de conduta para as empresas, apelidado de Princípios de Sullivan. Esses princípios visam promover a responsabilidade social corporativa, e eles foram muito importantes mais para frente na história, como nós vamos ver. Em 1984, foi fundado o Fórum de Investimentos Sustentáveis dos Estados Unidos. Um pouco mais à frente, em 86, o Congresso americano aprova o Comprehensive Anti-Apartheid Act, proibindo novos investimentos na África do Sul. Isso aconteceu principalmente em empresas estatais, mas também cobrindo uma parte do setor privado, e foi em resposta à política de apartheid que estava ocorrendo na África do Sul na época. Em 1989, houve um derramamento de óleo de um navio chamado Exxon Valdez, que estava no Alasca, e em função desse evento foi criada uma organização sem fins lucrativos com o intuito de acelerar a adoção de práticas comerciais sustentáveis e a transição para uma economia de baixo carbono. Essa organização ela reúne diversos investidores, líderes empresariais e grupos de interesse público. Bom, indo um pouco mais à frente, em 1992, as Nações Unidas organizaram uma conferência sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, conhecida como Rio 92, Eco 92 ou também Cúpula da Terra, que foi uma cúpula global para discutir a ligação entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Em 2000, a ONU lança o Global Compact Initiative, baseado nos princípios de Sullivan, que a gente viu lá atrás, com o objetivo de incentivar a integração da governança ambiental, social e corporativa nos mercados capitais. Em 2005, foi um dos eventos mais importantes quando se trata do ESG.
o Global Compact produziu o relatório de referência Who Cares Wins, que significa quem se importa ganha, fornecendo recomendações sobre como incorporar os princípios ESG em análise de gestão de ativo e corretagem de valores mobiliários. Pela primeira vez se usou esse termo investimentos ESG. Em 2015 teve o Acordo de Paris, que foi escrito e formado durante uma convenção, quando os líderes mundiais chegaram num consenso no combate às ações climáticas e na adaptação aos seus impactos. Em 2016, entrou em vigor os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, também conhecidos como ODS ou SDG em inglês, que foi feito pela ONU, e servem como um guia para os países ou até empresas se comprometam ao desenvolvimento global até 2030. E eles abrangem diferentes aspectos do desenvolvimento social, da proteção ambiental e de crescimento econômico também. Bom, vindo mais agora para uma linha do tempo mais recente, em 2020, sabemos que teve a pandemia do coronavírus e ela abalou os investidores e os mercados e veio como um catalisador para a implementação dos pilares ESG nas empresas. A pandemia, além de atingir diretamente a saúde da população e a disponibilidade dos serviços, a crise acarretou o aumento da pobreza e da desigualdade social, além de impor medidas emergenciais que poderiam reduzir significativamente os investimentos em políticas socioambientais. E com a pandemia, mais do que nunca, as empresas foram forçadas a gerenciar de perto o capital social e humano e revisitar as estratégias para incorporar o verdadeiro compromisso com as questões ESG. Além disso, ela mostrou que empresas e também sociedades mais frágeis sofrem mais em crise e que organizações solidárias e ágeis aproveitam o momento e o desafio em si para crescer, inclusive. Bom, ainda em 2020 e também em 2021 teve um evento muito importante, que foi a carta do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock. A BlackRock ele é o maior fundo de investimento global hoje em dia, com aproximadamente 7 trilhões de ativos sob gestão. O que dizia essa carta? Que a sustentabilidade estará no centro das decisões de investimento e que é preciso colocar em prática as ações concretas para reduzir os danos e encaminhar para uma economia mais sustentável e de baixo carbono. Desse modo, a partir da declaração do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, esse maior fundo de investimentos do mundo, as empresas começaram a agir porque ninguém queria deixar de ser um investimento da BlackRock ou deixar de ser uma oportunidade para um investimento. Todas as empresas começaram a prestar mais atenção e começaram a realmente fazer as ações pensando na sustentabilidade. E dessa forma, cada vez mais os fundos de investimento incorporaram um critério de sustentabilidade em seus modelos de avaliação de empresa também. Recentemente, inclusive, o CEO Larry Fink ameaçou cortar suas ações contra qualquer empresa que não se enquadrasse nos relatórios de carbono. Uma das frases bem marcantes, inclusive, do Larry Fink foi que acreditamos que a sustentabilidade deve ser o nosso novo padrão de investimento. Ou seja, todo mundo vai ter que se adequar, com certeza. Bom, aqui tem alguns números importantes relacionados ao ESG nos últimos anos. Esses são dados de 2019 e 2020 para mostrar o quanto o ESG está se tornando mais importante de uns anos para cá. Então, 347 bilhões de dólares, ou aproximadamente 1,8 trilhões de reais, foram injetados em fundos de investimentos focados em ESG. Governos, empresas e outros grupos arrecadaram 490 bilhões de dólares vendendo títulos verdes sociais e de sustentabilidade. Mais de 700 novos fundos foram lançados globalmente para capturar o fluxo de capital no segmento ESG. 90% das 500 empresas mais negociadas na Bolsa dos Estados Unidos publicaram um relatório de sustentabilidade em 2019. Bom, dá para ver por esses números que o ESG veio para ficar, né?
Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dos pilares, né? A parte prática mesmo, ou seja, como que eu posso avaliar e como que eu posso enxergar cada um dos 3 pilares na minha empresa. É muito importante, gente, é muito importante vocês saberem que esses daqui são apenas alguns dos itens, tá, que eu trouxe para vocês, mas que isso pode variar de empresa para empresa, principalmente devido a legislações locais ou devido ao framework que a empresa utiliza ou devido ao segmento mesmo da empresa. Então isso com certeza pode variar. Esses daqui são só alguns dos itens dentro dos pilares para dar mais ou menos uma ideia do que é controlado, tá? Então, vamos para o primeiro pilar, que é o meio ambiente, ou environmental. Alguns dos itens são uso de fonte de energia renovável, programa de gestão de resíduo de recursos hídricos, controle da emissão de gases de efeito estufa. Esse é um assunto que hoje em dia ele é muito discutido. A gente está vendo aí o quanto os gases de efeito estufa podem afetar a saúde dos humanos. E esse é um item importante que as empresas devem controlar, ou seja, o quanto a sua produção, o quanto o seu serviço está influenciando na emissão de gases de efeito estufa. Desmatamento, ações relativas às alterações climáticas. Esse também é um outro assunto bem problemático hoje em dia. Cada vez mais no noticiário a gente está vendo aí que países que faziam calor estão fazendo frio, países que faziam frio hoje em dia estão fazendo calor. Então esse com certeza é um item que as empresas têm que ficar de olho e controlar para saber se eles estão afetando as alterações climáticas ou não. Materiais perigosos em sua disposição e também pegada de carbono. Bom, aqui falando sobre o pilar social, alguns dos itens aqui são inclusão, direitos humanos, diversidade, saúde e segurança do trabalhador e privacidade de dados. A gente está vendo cada vez mais as empresas incluírem, principalmente em suas admissões, em seus processos seletivos, a diversidade, a inclusão social e também promovendo eventos, tentando promover uma cultura dentro das empresas para trazer esse pilar para dentro de casa, né? E é importante ressaltar também, não só aqui no social, mas também nos outros 2 pilares, que todo esse envolvimento e preocupação não são apenas com seus funcionários, mas também com terceirizados, fornecedores e todos que de alguma forma fazem parte do ecossistema em que a empresa está envolvida, tá? Bom, aqui por último, a governança corporativa. Alguns dos itens bem relacionados a esse fator são redução aos riscos de fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção, elaboração de políticas, distribuição de direitos e responsabilidade, incluindo os dos acionistas, independência e diversidade da composição do conselho. Então ali no outro pilar a gente viu também a diversidade, mas aqui é bastante voltado para o conselho. Cada vez mais as empresas estão incorporando a minoria ou as minorias, né, para dentro dos seus conselhos. Estrutura dos comitês, valores e éticas, transparências. Esses são alguns assuntos importantes na governança corporativa. Bom, indo para o próximo assunto aqui, né? A gente sabe que hoje o ESG ele é ligado aos investimentos ESG, ou seja, empresas que estão na Bolsa de Valores e que são consideradas como investimentos sustentáveis. Mas será que somente as empresas que estão na Bolsa de Valores podem ser consideradas ESG? Bom, de fato é que o termo sim está ligado aos investimentos. Mas como eu falei, o ESG em si, se você é uma empresa, está na Bolsa de Valores e quer se declarar, quer ser considerada como um investimento ESG, você também precisa considerar e avaliar os seus fornecedores. Se os seus fornecedores também estão fazendo essas avaliações, estão fazendo esses controles, e normalmente ou geralmente nem todos ou a maioria dos seus fornecedores não estão na Bolsa de Valores. Então, como é que você vai ter certeza que os seus fornecedores também fazem esses controles? E você, como fornecedor de uma empresa grande, como vai
se adequar a essas políticas? Como você vai se adequar a essas diretrizes ESG? Da onde começar? Bom, existem algumas ferramentas que algumas empresas usam para relatar o seu relatório de sustentabilidade e divulgar para o mercado, que chama frameworks, ou também existem alguns índices. Aqui estão detalhados alguns frameworks. E o que são os frameworks? Eles são diretrizes, né? Um modelo que você pode seguir da onde começar. Né? Você segue lá, você abrir o framework e vai verificar quais índices que você pode controlar, quais indicadores que você pode controlar dentro da sua empresa para começar ou para depois ser uma empresa ESG. Bom, mas com tantos aqui, né, que a gente pode ver, qual escolher? Bom, isso vai depender muito do que os seus stakeholders querem. Então você precisa avaliar o que eles estão querendo ver dentro da sua empresa e aí sim escolher uma estrutura apropriada. Então, por exemplo, vamos supor que os seus stakeholders estão querendo que você avalie os riscos e impactos das mudanças climáticas em sua organização. Então, talvez a sua estratégia seja usar o CDP. Ou talvez uma estrutura que os seus stakeholders desejam é que seja uma divulgação mais ampla, um conjunto mais relevante de assuntos ao todo, né, nos 3 pilares. Provavelmente o framework que você vai escolher vai ser o GRI. O que acontece é que como muitas empresas estão atrás de muitos investidores, com certeza, isso se torna um problema, porque para você atingir um grande número de stakeholders, né, de acionistas, você precisa declarar de várias formas. Então, muitas empresas hoje em dia estão fazendo uma mescla, né, um mix de diversos frameworks para conseguir alcançar os seus stakeholders. Bom, aqui temos agência de rating. O que são as agências de rating? Elas são empresas que fazem uma avaliação de risco na organização privada ou pública de países que tomam crédito emprestado de pessoas físicas ou jurídicas. Provavelmente vocês já ouviram falar que o país X ele é um bom devedor, ou que o país Y tem uma nota tal em relação aos seus dividendos. Quem faz essas avaliações são essas agências de rating. E hoje elas também estão fazendo avaliação dos relatórios de sustentabilidade e estão dando notas para as empresas quanto ao seu relatório e verificar se elas são ou não empresas ou investimentos ESG. E por último, temos aqui algumas empresas que fazem auditorias. Como eu falei, a parte difícil é que a gente não tem um padrão, não existe uma norma como uma ISO hoje em dia que todo mundo pode seguir e que o mundo inteiro vai aceitar. Não, hoje em dia ainda está muito segmentado. Então, para você tornar o seu relatório mais verídico, né, você pode chamar uma dessas empresas na sua organização para fazer uma auditoria. E eles vão verificar se tudo aquilo que você está relatando no seu relatório de sustentabilidade realmente está de acordo com o que você faz no seu dia a dia. Isso com certeza vai dar uma maior confiabilidade nos dados para o mercado e com certeza vai melhorar a sua relação com o mercado. Bom, com tantas opções no mercado, como a gente viu, de frameworks, com certeza você deve estar se perguntando: será que existe algum que é mais aceito pelo mercado? Bom, o fato você vai usar aquele que se adequar mais ao que os seus stakeholders estão procurando. Mas existe um framework que hoje é mais utilizado no mundo todo. A gente vai ver com esses números aqui. Estou falando do GRI. Hoje, 3/4, ou seja, 73% do G250, que são as 250 maiores empresas do mundo, usam o GRI. 2/3, ou seja, 67% do N100, que são as 100 maiores empresas de 52 países diferentes, também já usam o GRI. Ou seja, no total, 5.200 empresas no mundo todo usam o GRI
como padrão, né, como um framework para elaborar e divulgar o seu relatório de sustentabilidade. Esses dados são recentes, são de 2020, de uma pesquisa feita pela KPMG. Então, sim, de fato, você pode escolher um que é mais aceito no mundo todo, que hoje é o GRI. Bom, com tantas informações que a gente viu que precisa controlar, tantos KPIs que precisam controlar para garantir o ESG dentro das empresas, por muito tempo, todos esses dados eram controlados com planilhas ou outras ferramentas de tecnologia muito primitivas. Isso gerava erros e dados imprecisos. Portanto, análises mais robustas de um framework tão dinâmico quanto o ESG, com certeza exige uma base tecnológica muito rigorosa. As empresas que se destacam hoje no mercado ESG abusam da tecnologia para impulsionar as medidas de sustentabilidade e isso faz total diferença para os acionistas. Uma maneira de acelerar de forma segura a implementação dessas práticas é contar com a ajuda de um software voltado para o gerenciamento estratégico de sustentabilidade. O que o software poderá ajudar, na implementação? Então, ele poderá ajudar a estratificar informações e transformá-las em dados fundamentados, vai auxiliar nas tomadas de decisões de forma certeira, vai apoiar nas definições de metas e nos controles dos riscos e também vai ajudar na elaboração de relatórios e no monitoramento do desempenho ESG ao longo do tempo. Bom, e como nós da Soft Expert podemos ajudá-lo a implementar e principalmente a gerenciar todos esses dados do ESG? Através do Soft Expert ESG. Ele é uma plataforma robusta que gerencia de forma centralizada todos os fatores ambientais, sociais e de governança corporativa. Por meio dele, é possível aprimorar seu gerenciamento estratégico de sustentabilidade e transformar os seus riscos em oportunidades, além de automatizar o seu processo de ponta a ponta, que com certeza vai ajudar nessa jornada ESG. Eu trouxe aqui um vídeo sobre a nossa solução, que vai trazer alguma dessas funcionalidades da ferramenta, e a seguir a gente vai ver a mão na massa, como realmente que essa ferramenta pode ajudar você no seu dia a dia. Mais do que nunca, as organizações devem assumir e cumprir metas ambiciosas de sustentabilidade para ser consideradas empresas ESG. Atender a uma infinidade de frameworks, cumprir com diferentes políticas e procedimentos ESG, processar dados espalhados entre diferentes departamentos, reportar centenas de indicadores. Para que uma empresa possa ser referência nos pilares ESG, é preciso gerenciar de forma eficaz essas atividades, processos e dados de sustentabilidade. O Soft Expert ESG é uma plataforma corporativa que gerencia de forma centralizada todos os fatores ambientais, sociais e de governança corporativa. Implemente iniciativas por meio de projetos ou plano de ações dinâmicos, automatizados e flexíveis para eliminar as principais lacunas do seu programa de sustentabilidade. Colete dados, integre com outros sistemas e consolide informações do universo ESG em uma única plataforma. Automatize o gerenciamento de riscos em relação aos 3 pilares de sustentabilidade para poder avaliar quais medidas você precisa implementar. Controle seus indicadores utilizando frameworks populares ou crie modelos personalizados. Monitore o desempenho de suas iniciativas ESG por meio de portais customizados, construindo conforme a necessidade de sua empresa e com dados atualizados em tempo real. Aprimore seu gerenciamento estratégico de sustentabilidade com o Soft Expert ESG, transformando seus riscos em oportunidades e automatizando o processo de ponta a ponta. Bom, então vamos lá para a parte prática, que com certeza é a parte que você está mais esperando aqui dentro desse webinar.
Vamos ver como que o Soft Expert ESG vai ajudar você a implementar os 3 pilares dentro da sua empresa. Então aqui, a primeira etapa que eu trouxe é dentro da gestão de documentos, principalmente no pilar da governança e também no pilar de social, pensando na segurança do trabalho. Você com certeza vai ter diversos documentos para gerenciar e a gestão de documentação ela é crucial para você conseguir ter um gerenciamento ESG eficaz e robusto. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma política, né, pensando ali no pilar da governança, um código de ética e conduta. Você vai criar o seu documento, aí você vai adicionar o arquivo eletrônico, por arrastar e soltar de forma muito simples. Você vai incluir o seu arquivo, ele vai poder ser um PDF, um Excel, um Word, você já vai poder visualizar ele de forma muito rápida. Aqui é um fluxograma de revisão, algo que é muito importante também. Você vai definir quem vai elaborar, quem vai revisar, quem vai aprovar, quem vai poder visualizar todo o documento. Então, o fluxo é algo que dá muita dinâmica e muita segurança para os seus documentos dentro da sua empresa. Aqui, por exemplo, também a gente criou algumas categorias, tá? Não somente para o ESG, mas para diversos departamentos dentro da sua empresa. Você pode usar a ferramenta para controlar as documentações em si. Então aqui você pode separar todos os documentos por categorias, como se fossem pastinhas mesmo na rede, tá? Então aqui diversos exemplos. Eu criei um ESG a fins didáticos aqui, com políticas e documentos. Aqui são alguns documentos que coloquei dentro dessa categoria. E aqui está o documento que a gente acabou de criar, tá? De forma muito simples e rápida, você faz todo esse gerenciamento. Bom, vamos para um próximo exemplo aqui. São os formulários, né? Os formulários, eles podem ser muito utilizados dentro da sua empresa, não só para gerenciamento ESG, como em diversos outros departamentos também, mas eu trouxe aqui um exemplo que se enquadra com certeza na parte do social, do ESG, que é um registro de acidente de trabalho. Com certeza você precisa ter toda a gestão da parte de acidente de trabalho e você pode começar através de um registro de acidente de trabalho. Então eu montei aqui um exemplo onde você cria um relatório. De forma muito simples, você vai ver que você vai arrastar e soltar alguns dos componentes que já existem ali na própria ferramenta. Então aqui, por exemplo, eu coloquei uma data de início e uma data de fim para a previsão do afastamento ali do funcionário, pensando ali num registro de acidente de trabalho. Você já tem todas as configurações, você pode incluir cores, você pode alterar títulos, fontes, você pode incluir imagens, você pode inclusive incluir botões, como você vai ver ali a seguir, que eu incluí um botão aqui para dar seguimento ao processo depois que finalizou o preenchimento do formulário. Pode diminuir o tamanho. E depois que você finalizou todo o formulário, toda a configuração, você pode visualizar como ele ficou, tá? Então você vê se ele tá ok, não tá ok. E para esse formulário do tipo responsivo, você também pode visualizar no mobile, no celular. Hoje em dia o mundo acontece todo no celular. Então se você tá ali na sua fábrica, ali em outro ambiente, você não precisa necessariamente ir até o seu posto de trabalho para registrar um acidente ou registrar qualquer outra necessidade que você precisa num formulário. Você pode ir ali direto no seu celular, caso você crie um formulário responsivo, que a ferramenta vai lhe permitir. Depois que você criou o formulário, você pode, por exemplo, associar um processo. Então, voltando ao que a gente já comentou anteriormente, que o seu processo vai ser automatizado de ponta a ponta, esse aqui é um ótimo exemplo. Então, você cria todo o seu processo, todo o seu fluxograma de processo, pode estar ligado a uma área, pode estar ligado a um procedimento, pode estar ligado a um processo mesmo em si. Aqui eu criei, por exemplo, um processo de comunicação de acidente de trabalho, voltado ainda no exemplo do formulário que a gente criou. Vocês vão ver como é super simples,
Também de forma de arrastar e soltar, você pode criar todo o seu formulário, colocar suas propriedades, aumentar e diminuir o tamanho das caixinhas, colocar cores que ficam mais visuais e mais fáceis para todos os colaboradores conseguirem visualizar o processo. Então aqui largura, altura, cor de fundo, a forma. E depois que você finalizou todo o processo, você coloca ali o terminador, né? O término. Aí, ali na primeira atividade que a gente viu, a gente pode incluir o formulário, associar o formulário que você criou. Então, na primeira atividade ali, vocês viram que eu cliquei e vou associar aquele formulário. Então, o registro de acidente de trabalho e ele já está ali. Depois que o processo for inicializado, ele vai ser inicializado com o formulário que a gente criou. E outra coisa muito interessante aqui é que você pode associar também ao Soft Expert de avaliação de causas raízes. Então você pode ali, por exemplo, usar uma metodologia de 5 porquês ou alguma outra metodologia de sua preferência para analisar a causa daquele acidente que aconteceu. E seguindo aqui, vamos fazer a inicialização do processo. Então, depois que você finalizou todo o seu fluxograma e você colocar ele para automação, qualquer pessoa ou aquelas pessoas que você escolheu poderá inicializar o processo. Então, aqui eu coloquei um exemplo de acidente de trabalho, como a gente está fazendo esse exemplo aqui. E vai estar lá o formulário que a gente criou. Então você preenche. É importante aqui também que você pode colocar algumas regras. Então, por exemplo, a pessoa não pode seguir no processo, não pode seguir no formulário se todas as datas forem preenchidas, ou se todas as informações forem preenchidas, ou se não, se ele preencher alguma informação incorreta, pode haver necessidade de ter alguns números ou algumas letras. E se ele não preencher corretamente, o fluxo não vai para frente. Dessa forma também você pode fazer aqui no formulário, tá? Então preenchemos todo o formulário. E uma outra coisa muito interessante aqui é que você pode verificar em qual etapa do processo está parado. Então vamos supor que você tem um processo aqui como acidente de trabalho e você quer saber o porquê que ele não está sendo, não está ocorrendo, não está indo para frente. Você pode ir lá, ou a pessoa de gestão, né, o gerente, ou a pessoa responsável pelo processo, pode ir lá e pode avaliar. Bom, esse processo está com tal pessoa, desde tal data, e está nessa instância. E você pode depois cobrar aquela pessoa para dar seguimento no processo. Você sabe exatamente aonde ele está parado. Bom, a gente viu que o ESG está totalmente ligado a indicadores. E com certeza a nossa ferramenta vai ajudar sim você a controlar todos eles. Como, né? Essa é a parte mais importante. Bom, eu comecei aqui criando um planejamento estratégico de sustentabilidade aqui dentro da nossa ferramenta. Lembrando que é tudo como exemplo, né? Isso tudo é configurável, você pode fazer do jeito que você quiser. Então eu associei alguns indicadores aqui dentro de cada pilar. Novamente, veja como é fácil, de forma de arrastar e soltar, você pode criar todos os seus índices aqui dentro do seu planejamento. Então, por exemplo, dentro da parte de governança eu coloquei um código de conduta e ética. Você pode definir a cor, você pode definir o tamanho, tudo para ficar de forma muito fácil e visual, para os seus colaboradores entenderem e visualizarem de forma muito simples aquele planejamento estratégico e aqueles dados em si. No final, ele fica lá bem bonitinho, bem padronizado. Bom, depois de criar o planejamento estratégico, a gente vai partir para a criação dos indicadores em si. Então, você vai associar. Aqui você tem alguns dos padrões aqui, perspectiva, objetivo e indicadores.
Mas isso não é padrão, tá? Você pode escolher, você vai ver que a seguir, inclusive, isso vai ser mudado, isso vai depender do que você deseja colocar dentro do seu scorecard, tá? Isso aqui é a criação de um scorecard com indicadores. Por padrão aqui na empresa a gente escolheu esses 3 índices aqui, mas você pode escolher conforme desejar. Então aqui dentro do universo ESG, eu vou escolher ali uma perspectiva. Então dentro de todas aquelas já cadastradas, por exemplo, eu vou escolher a environmental, que é do meio ambiente. Em seguida, dentro do meio ambiente, eu vou escolher um objetivo. Por exemplo, gestão de resíduos ali, vou associar ele ao meio ambiente. Já foi ali associado, apareceu a flechinha. E depois, dentro de gestão de resíduos, eu posso escolher um ou diversos indicadores que estão ligados a ele. Então, dentro de todos aqueles cadastrados no meu sistema, lembrando que tudo isso é configurável, você pode cadastrar conforme a sua empresa desejar e conforme a necessidade da sua empresa. Então, eu escolhi um indicador ali, o peso total dos resíduos gerados. E aqui estão todos os indicadores cadastrados. Aqui alguns exemplos, né? Dentro de meio ambiente, social e governança corporativa. Então, estão todos lá os meus indicadores, os meus objetivos e as minhas perspectivas. E depois você vai poder incluir as suas medições para cada um deles. Bom, mas a gente viu lá que para se tornar mais fácil, né, mais didático, você pode usar algum dos frameworks que eu apresentei ali, por exemplo, para os indicadores da sua empresa. Então, pegando aqui como um exemplo GRI, porque muitas das ferramentas hoje em dia no mercado não permite que você faça isso, tá? Já vem com os indicadores prontos e você vai ter que usar os indicadores que já estão ali cadastrados. Pode ser de algum framework conhecido ou pode ser alguns que eles mesmos determinaram. Aqui não, como eu falei, é tudo muito configurável. Por exemplo, vou mostrar aqui um exemplo. Eu peguei ali o GRI 303, que fala da parte do uso da água ali, 303.3, e a gente vai ver que todos esses indicadores aqui a gente pode incluir lá na nossa ferramenta. Então, da mesma forma, a gente cria um scorecard. Vamos associar aqui os indicadores do 303, né? Então aqui, como eu falei, a gente tem configurável, né? Você pode escolher conforme você quer, a série, o conteúdo, o item e os indicadores. Aqui eu copiei do GRI, né? Para ficar bem simples. Então eu escolhi ali o GRI 303. Para a série, escolher ali o conteúdo 303.3 para a parte de captação de água, já consegui associar ali. Escolhi a parte do item A, por exemplo, eu coloquei todos os itens que tem ali no 303.3. B e C, também todos ali. E por fim, os indicadores dentro de cada um desses itens. Então eu vou ter lá dentro do GRI que eu cadastrei os indicadores: água de superfície, água subterrânea, água do mar, água produzida, enfim, todos aqueles que estão ligados a cada um desses itens. E aí você vai cadastrando para todos os itens conforme a sua necessidade. Isso é muito fácil de fazer, vocês viram aí, é de forma muito simples. E depois vocês vão ver que é só colocar as medições e controlar isso. Então agora vamos para as medições, né? Vamos incluir as medições para cada um dos índices. Então aqui eu escolhi um período ali, por exemplo, de 2017 a 2022. Vou incluir as metas para cada ano, ou isso também você já pode deixar definido, já pode deixar como fixo. E aí eu vou incluindo a medição. Aqui, por exemplo, eu escolhi uma medição anual, mas pode ser uma medição mensal, pode ser uma medição diária, conforme a necessidade da sua empresa. E isso é muito legal também. Então vamos supor que você teve alguma medição que deu fora da meta. Como que eu vou poder colocar um comentário para eu lembrar mais pra frente se aconteceu algum evento, alguma coisa especial que resultou nesse valor fora da meta. Então aqui eu coloquei aqui grande quantidade de resíduos na parada para manutenção em novembro de 2018. É um exemplo aqui real para justificar o porquê que o indicador em 2018 ficou fora da meta. E isso vai estar lá no seu histórico.
e aí você adiciona todos os indicadores com todos os valores conforme vai acontecendo e conforme a necessidade da sua empresa. Bom, depois que você criou o seu scorecard, depois que você adicionou todas as medições de seus indicadores, seria muito legal se você tivesse um relatório que demonstrasse como estão cada um dos seus KPIs. Com certeza a nossa ferramenta também pode ajudar você a fazer isso. De forma muito simples, você vai escolher aqui qual o período que você quer avaliar, qual scorecard você quer avaliar. Então aqui eu selecionei um período e vou gerar o relatório. Esse relatório vai trazer todos os indicadores que está dentro daquele scorecard para apresentar para uma reunião, no corpo de direção, ou se não, para os stakeholders. De forma muito simples, você vai ter todas as informações e rápidas, né? Também até para conseguir tomar alguma ação de forma muito eficaz, você vai ter todas aqui as informações datadas. Bom, por fim, a gente sabe que hoje em dia é tudo muito rápido, o mundo é muito rápido, a gente precisa das informações ali on time, como a gente fala, né? Na hora, e você precisa visualizar todos esses indicadores de forma muito rápida. E a nossa ferramenta tem os portais, os dashboards, que vão auxiliar nessa gestão e nessa agilidade do dia a dia. Então aqui, por exemplo, todo aquele planejamento estratégico que a gente trouxe ali, que a gente criou ali atrás, eu trouxe aqui para esse painel aqui, desse portal. Então vocês veem que conforme você vai clicando nos indicadores, ele vai trazendo todo o histórico de resultados, vai trazendo alguns gráficos, e isso é muito fácil de visualizar no nosso dia a dia e talvez tomar alguma ação mais assertiva, alguma ação muito rápida. Indo um pouco mais adiante aqui, você pode criar alguns indicadores de desempenho, também tudo de forma gráfica. Então todos aqueles indicadores que você já criou lá atrás, você pode visualizar aqui em diversos tipos de gráfico, você escolhe qual forma você quer. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um consumo de energia, os indicadores, o consumo de água, a porcentagem de pessoal capacitado, e aqui todo o scorecard para você acompanhar como estão as medições. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação de hoje. Qualquer dúvida, eu estou disponível. Aqui está o meu e-mail e também está o e-mail da equipe de vendas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a nossa solução, não deixe de entrar em contato conosco e espero que a gente pode se ver numa próxima. Tchau, tchau! Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas a respeito desse tema, pode entrar em contato com a Camila por meio do seu e-mail. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.